A gente vai conversar hoje com ele, que é empresário e também escritor. Ele que já vendeu mais de 150 mil cópias do seu primeiro livro e vem aqui até a Bienal para lançar o seu mais novo livro, O Encantador de Montanhas, Eduardo Moreira. Pessoal que está em casa, muitos deles leram o seu primeiro livro, Encantadores de Vidas. Talvez alguns de vocês também leram o Encantador de Vidas, Encantadores de Vidas. E vendeu mais de 150 mil cópias, é isso? Vendeu mais de 150 mil cópias. E o interessante é que o livro, logo depois de ser lançado, ele não fez tanto sucesso, né? E é muito difícil você ter que lidar com uma expectativa de um livro que todo mundo espera que vai fazer muito sucesso e ter que conviver sem essa expectativa se realizar. Então foram alguns meses até difíceis para mim de poder lidar com o que eu chamo de quase sucesso. O quase sucesso é muito difícil, né? Eu costumo falar que se você quer entender o quase sucesso, você olha uma competição de judô nas Olimpíadas, você vai ver que o medalha de ouro está todo feliz, o medalha de bronze está todo feliz e o de prata normalmente está chorando, né? Como é que pode o de prata estar chorando e o de bronze estar feliz se a medalha de prata é melhor do que a de bronze? E realmente eu acabei aceitando aquilo e dei o melhor que eu tinha para dar para o livro. Eu acho que essa foi a lição, a de que a gente nunca pode fazer mais do que o nosso melhor, a gente só pode fazer o nosso melhor. E eu continuei dando o meu melhor naquele livro. E aí, 2 meses depois de eu ter desistido desse sucesso que viria com o livro, a Rainha Elizabeth II me chamou para a Inglaterra, eu fui condecorado por ela. Isso teve um impacto muito grande aqui no Brasil e o livro começou a vender muito e acabou se tornando o livro mais vendido do Brasil durante os 2 meses. A pergunta que todo mundo quer saber é por que a Elizabeth II te chamou para te condecorar? É importante saber isso. Esse primeiro livro, O Encantadores de Vidas, ele teve a renda de quase todas, acho que de todas as primeiras edições dele, 100% doada para projetos que visavam basicamente eliminar a violência no tratamento de animais e na lida entre cavalos e seres humanos aqui no Brasil. E a Rainha Elizabeth é uma fã dos cavalos, assim, ela é uma apaixonada por cavalos e é uma apaixonada por animais em geral. E ela tem um trabalho muito forte em tentar promover uma relação mais saudável entre homens e animais. E ao saber de tudo isso que eu vinha fazendo, ela resolveu fazer essa condecoração, me chamou para o castelo de Windsor, lá na Inglaterra, e eu fui o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth no castelo dela em 24 de junho do ano passado. Que beleza, uma salva de palmas para o nosso condecorado pela rainha, né? Não é todo dia. Bom, mas na verdade, aí depois, estudando um pouco a respeito do Encantador de Montanhas, eu descobri que Encantadores de Vidas não foi o seu primeiro livro. Não foi meu primeiro livro. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a sonhar com trechos de uma história que se passava na Grécia Antiga. E uma história muito bonita, que trazia através de um texto super lúdico, um texto simples na forma, mas muito rico no conteúdo, lições sobre reconstruir, sobre humildade, sobre como controlar a ansiedade, sobre como crescer na vida em geral. Eu acho que se a gente puder resumir tudo em uma só palavra, lições sobre o autoconhecimento, né? E autodescobrimento. Eu gosto muito dessa palavra, autodescobrimento, até acho ela mais apropriada do que autoconhecimento, porque é uma descoberta você fazer esse mergulho para dentro. E esse livro, ele foi sonhado durante 2 anos e eu guardei lá na minha gaveta, né, e deixava alguns amigos poderem ler. E eles adoravam o livro, eles achavam, poxa, eu era uma pessoa antes de ler esse livro e era outra depois de ler. E ele tinha mais uma característica legal. Era um livro que crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos liam e ficavam assim apaixonadas, e senhores de 70, 80 anos liam e também ficavam maravilhados. Então era um livro meio que atemporal, assim. Eduardo, de onde é que saiu toda essa inspiração com 17 anos? Hoje você está com quantos anos, perdão? Eu estou com 37. Com 37. Com 17 anos você teve essa inspiração para um livro e escreveu um livro de autoconhecimento? Isso é engraçado porque eu também não tenho a resposta para isso. Eu sonhei com esse livro inteiro. É um livro passado na Grécia, é um livro super simples de ser lido. Ele é um livro pequeno, é um livro que as pessoas às vezes leem em 1 hora, leem em 2 horas o livro. Mas eu falo para elas, poxa, não leem em 1 hora, leem degustando o livro, curtam um capítulo. Os capítulos são pequenininhos, são capítulos de 2 páginas, 3 páginas.
Mas é um livro que veio num sonho. É difícil explicar como que vem uma inspiração. Eu acho que o sonho ainda é um mistério tão grande, né? O maior nome da psicologia, que foi Freud, ele tem boa parte da teoria dele baseada nos sonhos. E ele diz que conseguiu arranhar um pouco só o universo dos sonhos. Ele não conseguiu entrar muito. Então quem sou eu para falar como que veio esse livro? Mas a verdade é que ele faltava uma conclusão. E essa conclusão, ela veio no ano passado. A minha editora falou, se você escrever uma conclusão que traga resumidamente todos os conceitos que esse livro traz de uma forma tão bonita, eu publico esse livro e vai ser a maior aposta da editora nesse ano para o Eduardo Moreira, né? E aí eu sonhei, depois de 20 anos, novamente com um trecho do livro. E às vezes quando eu falo, parece que eu estou querendo vender o livro, mas não. Eu sonhei verdadeiramente 20 anos depois com mais um trecho do livro. Só que dessa vez eu não sonhei em prosa, eu sonhei em verso. Eu sonhei com uma poesia, que é a poesia que fecha o livro. Até depois, se você quiser, eu faço questão até de recitar a poesia para as pessoas. Você sabe de cor ou você vai ler pra gente? Não, eu acho que eu sei de cor. Que beleza! Eu acho que eu sei de cor. Quando você fez o livro, você tinha 17 anos, hoje você está com 37, e a gente sabe, né, O Encantador da Montanha é esse livro, só que o primeiro livro que você teve, que fez muito sucesso, é Encantadores de Vidas. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu fiz essas contas foi, não é possível que aos 17 ele tenha feito O Encantador da Montanha e depois ele fez Encantadores de Vidas. Devia ter outro título. Tinha outro título? Tinha outro título. Até porque o livro ele não tinha o começo dele, que é muito bacana a maneira como os sonhos vieram. E eu escrevi esse livro com sonhos que tinha na minha cabeça, passado na Grécia, eu não entendia nada da Grécia. E esse livro aqui, eu escrevi a forma como ele foi escrito, porque eu descobri com 25 anos de idade que tudo aquilo que eu havia sonhado com 17 anos de idade existia de verdade. E existia com os nomes que estão escritos. Pólio, Trenta, Laervas, Celtra, Felce. E quando eu descobri que eu sonhei com uma coisa que existia de verdade há séculos e séculos e séculos atrás, eu falei, caramba, tem que ter esse mistério, tem que ter algum propósito, tem que ter algum motivo, né? E aí resolvi publicar o livro, escrevi a forma como ele foi escrito e mudei o nome. A parte sonhada chamava-se Um Livro Chamado Vida. E aí o livro chamado Vida, com a introdução e com essa poesia no final, passou a se chamar O Encantador da Montanha. E é um livro que, apesar de ter sido lançado há poucos meses atrás, as pessoas que têm lido têm ficado assim super encantadas com o livro. Eu gosto dessa palavra encantamento, né? Elas se sentem mais leves depois de ler o livro, compram de presente para as pessoas que elas gostam. Então foi um livro que, assim como Encantadores de Vidas, está trazendo muita coisa boa assim, para as pessoas. O Encantadores de Vidas conta um pouco sobre a sua história, sobre a história de você com alguns dos mestres que cruzaram o seu caminho, mas o Encantador da Montanha é uma ficção. Eu gosto de brincar o seguinte, o Encantadores de Vidas conta a minha história nessa vida, né? Quem sabe o Encantador da Montanha não está contando uma história minha em outra vida. Mas eu não sei, eu sei que é um livro de ficção, que eu acabei descobrindo que as coisas todas existiam, os lugares todos existiam de verdade, mas ele é um livro de ficção e, novamente, é um livro leve, é um livro para as crianças, para os adultos e para as pessoas da terceira idade lerem e se sentirem assim melhores depois quando elas terminam do que estavam antes quando começaram. A história de um homem chamado Pólio. Isso. Conta um pouco mais pra gente. O que ele faz? O Pólio, ele é uma pessoa que, assim como todos nós, ele serve como uma alegoria do que cada um de nós é nesse processo de querer se autodescobrir, né? É uma pessoa que ele vai em busca de um mestre chamado Laervas, que é um mestre que ninguém sabe se existe ou não, e que mora, teoricamente, numa montanha onde tem uma floresta muito densa, e ele vive lá numa caverna, nessa montanha, e aprendeu tudo na vida dele a partir da observação das coisas que acontecem ao redor, na natureza, e, enfim, nos fenômenos que estão sempre ao nosso redor e a gente não para perceber. E o Pólio vai ao encontro dele, e ao encontrar o Laervas, eles passam a conviver juntos, e durante, enfim, todo esse período existe um processo de transferência de aprendizado do mestre para o sábio, do mestre para o aprendiz, e o aprendiz vai ao longo desse tempo evoluindo nesse processo de autodescobrimento e se transformando numa outra pessoa.
E é um pouco assim uma parábola do que acontece com todos nós na vida, né? Esse processo de busca por conhecimento, por autoconhecimento e de como a gente vai se transformando à medida que a gente vai encontrando essa sabedoria aí nas curvas da vida. Para quem está em casa no submarino.com.br, um pedaço dessa poesia que está aqui no seu lançamento, O Encantador da Montanha. Eu vou fazer o começo e o final dela, então. Tá, não, tudo bem. Então, essa poesia foi uma poesia que eu sonhei com ela, né? E a poesia chama-se O Tempo e o Vento. E ela diz assim: depois de criar o mundo, Deus pôs-se a pensar: o que eles farão da vida sem o medo dela passar? Criou então algo novo, que consumisse a vida aos poucos, e como moeda de troca fosse gasto a cada evento. Usaríamos a todo instante, sem ter direito a troco, e a ele ainda deu um nome, batizou-o então de tempo. Mas logo após criá-lo, notou que não sabiam usar. Viviam de forma tola, como se nunca fosse acabar. Mas como exigir que o homem pudesse saber gerir algo que não podia tocar, nem mesmo ver ou sentir? Então o grande arquiteto criou um irmão para o tempo, possível de ser sentido, deu-lhe o nome de vento. Esqueçam, portanto, o tempo, difícil de compreender. Aprendam mirando o vento, que poesia e ensina a viver. E ela termina assim: parar no meio e vir para o final é difícil, né? Mas vamos ver. Juntos, tempo e vento nos passam a grande lição. Vivam daqui para frente, saibam pedir perdão, construam sem ansiedade, não deixem de acreditar. Devagar se chega longe, o que nos atrasa é parar. Creiam no que não veem, saibam agradecer, busquem menos posses, preocupem-se mais em ser. Bailem por onde passam, espalhem a esperança, ajudem o que é mais velho, encantem uma criança. Partam sem deixar mágoas, demonstrem o seu apreço. Aonde vem um fim, é sempre um novo começo. Meu tempo ainda é um mistério, de tudo já ouvi falar. Uns dizem que um dia acaba, que tenho de aproveitar, mas de outros ouvi também, com muita convicção, que a vida é só passagem e a morte, conexão. Mas Deus me deu o vento, pro tempo melhor entender. Lhe deixo a face aberta e peço para responder. Uivando em meus ouvidos, sussurra então para mim: meu jovem, não se preocupe, seu tempo não terá fim. Mesmo que um dia acabe e pó você venha virar, lhe carregarei no colo e seu pó irei semear. Te transformarás em flores e vidas irá enfeitar, ou mesmo talvez em frutos, para outros alimentar. Estarás então em tudo, assim como eu estou. Serás como tempo e vento, irás para onde vou. Não espere esse dia chegar, já podes compreender. Aonde avistam seus olhos, em tudo que pode ver, existe a unidade. São todos pedaços seus. Por isso és dito homem, mas revelo-te, também és Deus. Obrigado. Obrigado. Eduardo Moreira, eu agradeço a você por ter estado aqui no Sub na Bienal, no estande do Submarino, falando um pouco a respeito do seu lançamento, O Encantador da Montanha, pela editora Record, por ter dividido com a gente todo esse conhecimento e essa poesia linda. Queria agradecer de coração por ter estado aqui com a gente, dar boa sorte no Encantador da Montanha e em toda a vida, e pedir a vocês, para mais uma vez, uma salva de palmas para Eduardo Moreira. Obrigado.